João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. E procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim.
Ah, não fale desse jeito. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que o meu Deus mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Ataquem, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória. Quando você falar comigo, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que, para mim, ele nunca profetiza coisas boas. Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora, escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo.
Se o Senhor, ó Rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. Todos aqui, deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar. Mas você use suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacar. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois, ele fez soprar do céu o vento leste e, pelo seu poder, agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha. Lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles.